Seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico e você vai perguntar assim, mas por que estudar a Bíblia? Por que estudar de novo a Bíblia? Por que estudar mais a Bíblia? E eu vou te falar, você vai entender umas coisas que de outra maneira você não teria como entender. A Bíblia guarda os segredos da vida, guarda os segredos da existência. Vem comigo que você não vai se arrepender. Eu vou fazer desse estudo rápido um estudo inesquecível para você. Vamos continuar com Jeremias, só que dessa vez, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. Vamos ver um pouquinho o que é relevante para a gente conhecer sobre Jeremias. Vem comigo. Olha só, você que acompanhou o estudo anterior dos capítulos 1 e 2, percebeu que, qual que é a temática? A temática é Deus criticando a postura de Israel como sendo uma tribo de postura de sacanagem, assim, tipo, mano, que mancada que vocês deu comigo, né? Depois de eu trazer vocês do Egito e fazer um monte de coisa legal para vocês, vocês traem a confiança que eu depositei em vocês. Como? Em primeiro lugar, buscando a vaidade. E por buscar a vaidade, vocês desenvolveram a leviandade. O que é leviandade? Uma postura irresponsável, inconsequente, de tratar as coisas com uma certa leveza, entre aspas, leviandade, que não cabe na situação. Certas coisas são sérias e devem ser levadas a sério. E aí Israel estava lá e aí Deus começou a se enfurecer e começou a insinuar que Israel se comportava como uma prostituta. Mas ainda não mencionou explicitamente a palavra prostituta, mas agora vai mencionar no capítulo 3, explicitamente esse termo, tá? Então vem comigo que você vai entender o contexto do porquê que Israel se separou de Deus e por que isso tem a ver com a queda do estado de graça, com a queda do Éden. O comportamento de Israel nessa época na Bíblia remonta justamente ao comportamento de Eva e de Adão por tabela em relação a Deus. Você pensa assim, não, peraí, como assim? Vem comigo que você vai entender. Começa assim, versículo 1. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher, ou seja, dispensar, falar assim, tchau, vai embora, tá? E despedir, em outras traduções, fala assim, se divorciar com sua mulher. E ela o deixar, ou seja, tá bom, então ela o deixa também. E ela se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Olha só a pergunta que Deus faz. Vai voltar o homem de novo para ela? Se você ver em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio é o Levítico, mas acho que é Deuteronômio. Tem algumas regras de boa convivência, digamos assim, que Deus fala, olha, presta atenção nisso e tal, né? E uma dessas regras é o seguinte, beleza, você, homem, na ocasião, você assina o papel de divórcio em relação à sua esposa, tá bom. Aí ela vai para outro cara, aí se aquele outro cara assinar o divórcio com ela e ela quiser voltar para você, você não vai deixar. Então isso Deus já tinha falado anteriormente na Bíblia. Ele já tinha explicitado isso. Para você que quiser pesquisar, pesquisa a palavrinha divórcio, que você vai ver onde que isso é falado. bibliaonline.com.br é um site muito bom, dá uma pesquisadinha lá. Mas basicamente Deus está falando assim, olha, vai voltar ele para ela? Não, porque Deus já falou para não fazer. Não se poluirá de todo aquela terra, porque se o cara aceitar dentro deste contexto bíblico, tá? Eu só estou falando o que Deus falou, eu só estou retransmitindo a mensagem aqui, eu não quero nem saber o que você acha certo ou errado. Não se poluirá de toda aquela terra? Pergunta. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. O que o Senhor está falando e para quem? Para Israel. Então, Deus faz uma espécie de menção interna, de uma referência cruzada, a algo que ele mesmo tinha falado anteriormente, lá na época de Moisés e Companhia Limitada e Abraão e etc. Aquele povão mais antigo. Aqui é Jeremias, já é um profeta, passou um tempinho já. O pessoal já saiu do Egito, já teve aquele rolê todo. Então, bom, cara, você lembra que eu falei para não voltar? Né? Depois que terminou e tal, você se divorciou com a tua esposa, aí ela foi para outro cara. Aí ela voltou para você porque o cara rejeitou ela. Aí você vai voltar com ela? É isso mesmo? Por acaso a terra não vai se poluir? Por que se poluir?
que acontece? O matrimônio, teoricamente, deveria ser algo sagrado, né? Teoricamente. Você pensa assim, nossa, mas hoje não é. Pois é, não é porque hoje as pessoas não consideram algo sagrado que não seja, tá? E antes de você achar que eu estou apontando dedo para qualquer um, eu já tive relacionamentos e terminei. Então eu não sou melhor do que ninguém aqui, tá? Em primeiro lugar, essa palavra está sendo para mim. Então não pense que eu estou apontando dedos para alguém e criticando alguém, beleza? Agora, isso é o que Deus está falando. E se Deus está falando, tem uma razão para Deus falar. Legal? E essa razão é uma razão que visa o quê? O bem de seus filhos. Para começar. Ah, como é que você sabe? Bom, vamos fazer uma lógica simples. Você é pai, você é mãe, você vai querer o bem ou o mal dos seus filhos? Se você que é ser humano, que é limitado, que é carnal, que é ruim, quer o bem dos seus filhos? Você que é egoísta, você quer o bem dos seus filhos? Você luta pelo bem dos seus filhos? Você se sacrifica pelo bem dos seus filhos? Imagina o Pai Celestial. Imagina a perfeição do amor, a perfeição da misericórdia e tudo mais. É claro que vai querer o bem dos filhos. Beleza, então Deus fez uma recomendação. Olha, cuidado. Da mesma forma que Deus fez a recomendação dos 10 mandamentos, o que acontece? Deus falou assim, não mata a galera não assassina não, que não é legal. Aí o que acontece? O pessoal não escutou. Escutou? Não escutou. Aí foi lá e começou a matar geral. O que acontece? Isso causa problemas. Então, para evitar esses problemas é que Deus fala. E Deus faz os mandamentos, as recomendações e tudo mais. Beleza. Aí Deus está falando assim, bom, você já sabe que é fazer assim, né? Então, mas você se prostituiu. Olha o peso da acusação que Deus está falando. Para quem? Para a tribo dele. Para Israel. Com muitos amantes no plural. Aí pensa só, mas espera aí. Como é que uma tribo pode se prostituir? Como é que isso pode acontecer? Como é que você tem uma tribo que se prostitui? Assim, como assim? Mas não tem casamento. Você até pode pensar assim, não, mas no Novo Testamento, Jesus é o marido, a igreja é a esposa e tal. Não, beleza. Tá? Mas aqui, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. O que pode significar o matrimônio da tribo para com Deus e a quebra desse matrimônio? Pensa só. Será que é o matrimônio da sua tribo para com Deus, no caso? Será que é algo como colocar Deus em primeiro lugar? Será que é algo como você ser gentil com quem não tem nada? Ou você ser caridoso? Ou você alimentar a alma aflita, como diz em Isaías? Será que é você amar Deus acima de todas as coisas? Sei lá, né? Estava nos mandamentos, vai que. Então, será que é você honrar pai e mãe e honrar a Deus também? Será que são coisas como essa que envolve você demonstrar a sua fidelidade matrimonial a Deus? Fica aí o questionamento. Talvez você chegue numa conclusão aí pensando, tá? Não tô cagando nenhuma regra pra você não, beleza? Tá bom. Aí versículo 2. Levanta os teus olhos aos altos e vê. Onde não te prostituíste? Caramba. Então assim, não é que... Não, você errou aqui, mas você tem muita coisa boa a seu favor. Deus está falando assim, olha os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Onde é que você não prostituiu a tua alma? Onde é que você não vendeu a sua alma? Onde é que você não vendeu a sua filiação? Onde é que você não vendeu o seu investimento emocional? Aonde que você não fez isso? Aonde que você não entregou a quem não valoriza você? E aí vamos contextualizar no mundo real, no mundo de hoje em dia? Aonde que você que está assistindo isso não prostituiu a sua alma? Nossa, Carbone, assim você me ofende. Ué, só te ofendo se porventura ressoa em algum lugar aí dentro dessa alma sua. Se não faz sentido para você não tem motivo para se preocupar. Aonde que você não prostituiu a sua alma? Aonde que você não entregou a quem não faz por merecer ou quem não é digno? Aonde que você não entregou para essas pessoas a sua própria alma, as suas próprias emoções e a tua própria entrega emocional? Porque as pessoas hoje, e a gente tem o hábito de entregar as nossas emoções só para traste, só para imprestável,
Só para quem não vale nada. E aí a gente acaba se iludindo, e aí fica de novo e de novo se iludindo várias vezes. Até quando? Até quando você vai pegar e dar atenção para quem não merece? Até quando você vai correr atrás de quem só é interesseiro em relação a você? Até quando você vai se sacrificar para quem só te usa por conveniência? Até quando você vai se esforçar demais da conta por uma relação que só te chama quando quer alguma coisa de você, mas nunca te chama assim para saber como é que você está? Até quando você vai se doar tanto assim por quem não dá a mínima por você? E percebe que por mais que o contexto bíblico esteja falando de Deus e outros deuses, e idolatria e prostituição, e você até pode fazer o paralelo, imagina se acontecesse com você, com a sua esposa, ou com seu esposo, com seu cônjuge de maneira geral. Imagina só, como é que você se sentiria, para usar um termo neutro, né, para usar o cônjuge, imagina como é que você se sentiria se o seu cônjuge te traísse e depois voltasse para você. Você ia gostar? Você ia ficar feliz com isso? Talvez você pudesse até perdoar, mas eu acho que feliz assim não seria o melhor termo para explicar o sentimento que passaria na tua cabeça. Só que uma coisa é uma traição, outra coisa é prostituição de tudo. E é o que Deus está falando no segundo versículo. Onde é que você não se prostituiu? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Aí tem logo aquela rixa básica, né? De Judá aí com, né, Ismael, aí tem os israelitas, mas deixa para lá. E aí tá falando assim, você nos caminhos, você se assentava para eles. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Vamos explicar. O que é fornicação? É você fazer sexo com quem você não é casado. Entende ou não? Isso é fornicar. E por que fornicação é algo ruim? Vamos explicar pensando na psicologia moderninha? Vamos pensar? Por que fornicar é algo ruim? Por quê? Primeiro porque você torna uma só carne. Você e a pessoa, vocês plugam, né? Da maneira que vocês quiserem, e aí vocês formam uma só carne, beleza? Beleza. Isso significa o quê? Vocês mesclam as suas emoções, vocês mesclam as suas mentes, as suas almas. E, consequentemente, as dores do outro passam a se misturar com as suas. É como se você catasse uma folha de papel vermelho e outra folha de papel verde, você colasse as duas e colocasse um super bonder, aquelas cola braba, assim, aquelas cola de cheirador de cola, que fica loucaço, assim, você pega aqueles pincel, mete cola, gruda aquilo, gruda, e aí você tenta tirar depois. O que acontece? Vai rasgar, vai sair uma parte de uma folha em uma, outra parte em outra, se é que sobrar alguma coisa quando você puxar as duas folhas. É isso que acontece quando você fornica. Ou seja, por que essa implicação em transar com o marido ou a mulher? Por que esse trem? Sabe por quê? Porque casamento é cheio de turbulência, casamento é cheio de problemas. Só que quando você parte do pressuposto que você vai ficar com essa pessoa na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe, isso significa o quê? Significa que aconteça o que acontecer, você vai fazer funcionar. E fazer funcionar direito, e não fazer, digamos assim, empurrar com a barriga. Não é só suportar o seu cônjuge, mas é amar o seu cônjuge. E isso requer uma coisa chamada de trabalho, de esforço. E hoje em dia as pessoas não estão muito acostumadas a se esforçar para conseguir as coisas. Também não é para menos. Você acessa uma rede social, você tem tudo o tempo todo à sua disposição, é tão fácil, né? Você está com fome, você chama um iFood, você quer ir ao mercado, você chama um delivery, você tá tudo na ponta dos seus dedos. E aí você pensa assim, nossa, cara, eu vou ter que me esforçar para construir a relação. Eu não, vou instalar o aplicativo aqui, eu vou ficar buscando a pessoa que mais me apetecer visualmente, como se fosse um cardápio. E aí eu vou conversar com essa pessoa e entreter algumas fantasias com a pessoa. Ela vai fingir que é legal, eu vou fingir que eu tolero ela e vice-versa. A gente vai se conhecer, vai ter aquela troca superficial de energias, os espíritos que acompanham você vão ficar sugando todas as suas energias, porque é isso que acontece, eles inclusive patrocinam esse tipo de dinâmica, relações líquidas e tudo mais, só alimenta os espíritos, e tanto as suas emoções quanto a sua própria energia vital, quando você acaba
chegando no orgasmo e tudo mais e tal. E além disso, além de você patrocinar esses espíritos, depois você acaba se separando porque esses mesmos espíritos agora viram o jogo e começam a falar assim, não, mas fulano de tal é horrível, olha, nem entrou em contato com você, nem mandou bom dia, que péssimo, não tá nem aí pra você e tal. E a mesma coisa fala pro outro lado, o outro cônjuge, não, isso aí também não tá nem aí pra você, sabe, não vai dar certo isso daí, olha, nem se importa com você e tal. E aí patrocina o rompimento da relação. Por quê? Porque o rompimento vai gerar sofrimento em ambas as partes, geralmente, né, se alguém tem coração aí no meio. E aí eles vão se alimentar do sofrimento dessa separação de ambas as partes. E aí o que acontece? Eles ganham no começo e ganham depois, no final. E é mais ou menos a mesma tática de militarismo, a tática bélica, a tática militar que acontece hoje. Então você tem países, você tem grupos, você tem famílias que patrocinam guerras e patrocinam a paz, é só o que dá mais lucro. Os caras patrocinam o conflito armado e depois patrocinam a paz naquele conflito armado. É a mesma coisa. Espiritualmente acontece isso também, tá? Então, o que acontece? O tempo todo você está sendo manipulado por espíritos e não está sabendo. Só que ali, Deus está constatando o efeito físico. O que com todo temor e tremor, eu estou colocando aqui? Você é mais peão do que imagina. E você é mais peão espiritual do que você imagina. Os espíritos influenciam mais o teu comportamento do que imagina. Eles influenciam os seus gostos, cara. Quantas vezes você estava lá assim no mercado, você foi lá, ou você foi em algum lugar e de repente veio uma vontade do nada que não estava na tua cabeça antes. Vai vir a turminha dos materialistas e vai falar assim, não, porque isso aí é a propaganda e não sei o que e tal. Ah, tá bom então. Acredita no que você quiser e viva no seu país de Alice, no País das Maravilhas, tá bom? Só que o fato é, de fato existe influência espiritual nesse rolê, tá bom? E um bando de gente aí que o diga, né? Se é que você entendeu o trocadilho. E aí, poluíste a terra com as tuas fornicações, ou seja, imagina só, você não ama a pessoa, você só fez lá uma aventura com a pessoa, aí você se separa da pessoa. Aí o que acontece? A mulher engravida. Aí ela tem um filho, só que ela nem sabe quem é o pai direito, porque ficou com tantos, né? Como é que esse filho vai ser criado? Como é que esse filho vai ser gerado? Entende? A mulher vai olhar para o filho e vai lembrar do quê? Do abandono. Ela vai transferir o ódio e a raiva de ter sido abandonada emocionalmente para o filho. Aí vai gerar um filho, um monte de trauma e cicatrizes emocionais, e aí vai poluir a terra. Por isso que está falando, poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por que malícia? Porque é uma sacanagem, é aquela coisa assim, sabe? Às vezes é se fazer de sonso, às vezes é fingir um interesse exagerado que na verdade não tem, e por aí vai. Então, versículo 3. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. O que é serôdia? É tardia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Pronto, tá aí Deus falando explicitamente que você tem a fronte, ou seja, a face, o semblante, você tem as feições de uma prostituta e não tem vergonha, nem quer ter vergonha. Como assim? Vergonha não é algo ruim? Então, pelo menos assim, você se envergonhar de um erro que você cometeu, né? Sabe aquela coisa assim, putz, mano, fiquei mal, dei uma mancada, não queria ter dado, me perdoa, sabe? Aquilo. Mas nem isso teve. Então, a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. E aí foram retiradas as chuvas. O que isso significa? Significa que as bênçãos foram retiradas. Ou seja, você começa a trabalhar e não tem resultado. Por quê? Porque você se apartou de Deus, porque você começou a colocar a sua vaidade em primeiro lugar, você começou a agir com leviandade em relação ao mundo. Consequentemente, as chuvas são retiradas, e a chuva tardia ela não vem. Versículo 4, ao menos desde agora não chamarás por mim, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Então ele já apelou. Já que não aceita como esposo, será que não aceita como pai? Será que pelo menos não dá para você, né, recrudescer ou regredir a um estado de infantilidade, mesmo com medo, e aí com esperança?
Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Será que nem isso? Será que você não lembra quando você era virgem ainda? Será que você não lembra antes de você cair nesse conto extremamente enfadonho e mentiroso que a forma é o que importa? Será que você não lembra disso? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Pensa só, o que ele está falando? Pensa no pai da tua mocidade. Será que o teu pai, pensando assim de uma menina, tá? Menina virgem, aí você pisou na bola com seu pai, tá bom. O seu pai ia ficar irado com você para sempre? Guardará você continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste. Ou seja, pensa só, você avacalhou de todas as maneiras possíveis, e nem para clamar ao seu pai, tipo, né, nem para considerar como teu pai celestial você considera Deus. Versículo 6, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Então o que Deus está falando? Israel se prostituiu. Literalmente está escrito isso na Bíblia. E não é uma vez só, é embaixo de todo monte alto e debaixo de toda árvore verde. Então, uau, é impressionante. Pelo amor de Deus. Como é que você pode se prostituir e na primeira oportunidade que você tiver? Mas pensa só, essa é uma prostituição almática. Não é uma prostituição sexual explícita, mas é implícita. Por quê? Porque há o desejo no coração, há o desejo de entreter fantasias na tua alma. Fantasias que levam ao quê? Fantasias que levam à morte. Mas aí, pensa só, onde é que começou essa palhaçada toda? Onde é que começou essa catástrofe toda? Vamos remontar o começo? Vamos voltar lá. Sabe que nem aquele filme que começa no final? Aí você já vem logo assim, a cena toda cheia de ação e tal, e você não entende nada. Aí o filme interrompe e aí tem o flashback, que aí começa o filme de verdade. É mais ou menos assim. Começou o filme assim, e Deus putaço com Israel, que deveria ser a tribo eleita de Deus, meu Deus do céu. Mas Deus não escolheu essa tribo e tal, o que acontece? Putaço, Deus assim, nossa senhora. Então vamos voltar ao começo. Como é que era o começo? Vamos pegar aqui em Gênesis. Vamos lá para o começo. Lá para o comecinho. E aí, quando você tiver dúvida, você vai para o começo. Aí você coloca lá no Google Bíblia Online e aí o caso começo é Gênesis, tá? Beleza. Aí o que acontece? No princípio criou Deus o céu e a terra, tá? Qual que é o comparativo dessa Gênesis com o Novo Testamento? Presta atenção, você vai pirar a cabeça agora. No começo está falando assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Pronto, Deus criou, estava em cima, ele estava embaixo, Deus criou, no começo, acabou. Aí no Novo Testamento o que é escrito? E aí, presta atenção, que no Velho Testamento está escrito em hebraico. No Novo Testamento está escrito em grego. Só para você sacar essa diferença, tá? Existem interpretações distintas. O hebraico é uma língua mais próxima do aramaico, é uma língua mais próxima da correlação matemático-fonética. Nossa, Carbone falou difícil demais. Cada palavra tem uma sílaba e tem um fonema. E isso tem uma frequência, tem uma vibração, que tem a ver com a vida. Então o hebraico está mais perto disso que o grego. O grego está mais distorcido, mais distante, tá? Mas são perspectivas diferentes. O que no Novo Testamento fala? No princípio era o verbo. No princípio era o que? Logos. O que é logos? Se a gente for falar rapidamente, logos, da mesma forma que você tem vibrações nas suas cordas vocais, você pode fazer ruídos, grunhidos, sons, você pode fazer um monte de coisa. O que é o verbo? É você catar esse ruído, essa parafernália toda, e você transformar numa palavra. Numa palavra que implica o quê? Em movimento, em ação, em direção, em sentido, em ordenança. Ou seja, você pega o caos e você transforma em ordenança. Isso é logos, isso é verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra como? Com logos, tá?
Aí beleza, tal. Aí Deus criou as coisas, tudo, tá, beleza. Aí todo animal, e não sei o que e tal. Aí o vapor subiu, aí o rio chama tal. Aí Adão, veio Adão lá, Adão. Você viu? Então. Aí Adão tava lá. Adão ficou num sono pesado. Aí Deus meteu a morfina no Adão. Aí, opa, olha só, surpresa, uma mulher. Aí Adão falou, que legal, valeu Deus. E aí agora ficou com Eva e aquela coisa toda. E os dois peladão lá, não tá nem aí, beleza, vida que segue. Só que aí, os dois estavam lá vivendo, desfrutando, vida boa e tal. Imagina, né? Só imagina, homem e mulher desfrutando sem conflito, sem briga, sem treta. Não parece o paraíso? Mas e era o paraíso, era o Éden. Então imagina, a próxima vez que você vê um homem, aí você pensa assim, é um macho. E a próxima vez que você vê uma mulher, você pensa, é uma fêmea. Aí você pensa, cara, no Éden, os caras se adoravam, juntasso e da hora demais. Mas aí, o que aconteceu? A mulher tava lá, pimposa e tal, tudo balançando, tudo bonito e tal. Aí tinha lá a serpente. E a serpente, ela estava, digamos assim, ela estava ressentida. Por quê? Porque tem lá um carinha chamado de... Né, que ele tinha um serviço, ele era chefe da turma de louvor da época, né? E o cara lá fazia os louvores, e todo mundo, uau, incrível, a glória de Deus e tal. E o cara tinha muita moral e tal. Ele via aquilo e ele enaltecia, e era muito orgulhoso, né? Aquela coisa toda e tal. Eu falei assim, mano, tem aquele trono ali, eu quero sentar naquele trono. Eu sou bonzão, eu tenho aqui, eu comando todo mundo, eu faço uns coral da hora demais. Todo mundo faz, eu sou fera demais. Então eu quero fazer com que o meu patamar seja elevado. E aí aconteceu uma treta, não deu muito certo. Aí o cara ficou putaço, arrumou um motim. Aí teve um terço dos anjos que pulou na bala errada, abraçou a ideia torta e tudo mais. Aí Deus escorraçou essa galera e tal. Enfim, aí teve a queda, e a tretinha lá no céu. Beleza, vida que segue. Um dia normal. Ok, aí esse cara ficou putaço e falou assim, mano, bagulho é orgulho, o bagulho é ser arrogante, velho. Arrogância é o rolê. Por que a arrogância é o rolê? Na verdade é porque eu tô magoado demais por ter sido rejeitado por Deus, mas eu vou fingir que não estou, e aí eu vou ficar arrogantão. Essa foi a lógica do tinhoso. O bagulho é arrogante, velho, entendeu? Isso aí nem doeu. Beleza, aí tava lá e tal, aí ele pensando assim, mano, eu vou me vingar desse rolê. Eu vou provar para Deus que ele vai se arrepender de ter me escorraçado da casa dele. Aí ele viu lá, mano, quem é que eu posso perverter a cabeça, assim? Quem é que tá próximo da minha ideologia perversa? Aí ele olhou assim e viu uma serpente andando com as patinhas na terra, assim, e falou, essa mesmo, rapaz. Aí começou a chavecar a serpente. Então, sabe o que acontece? Você pode ser grande, você pode ter asas, você pode voar. Eu posso fazer isso por você. Aí a serpente, nossa, é mesmo, cara? Tô de saco cheio de ficar comendo pó aqui da terra e tal. Aí o cara falou assim, então, sabia que Deus criou desse mesmo pó uma criação que tá lá no Éden. E nós, que sofre, nós está aqui fora. Nós está aqui, ó, os oprimidos. Eles são os vilões. Eles são os vilões. Nós somos as vítimas. Aí a serpente falou assim, rapaz, não é que essa narrativa faz sentido? Eu tô aqui comendo o pó da terra, praticamente rastejando no chão. O Adão tá lá e a Eva tá lá, comendo do bom e do melhor, a ambrosia divina, só os frutos bons, só desfrutando, só curtindo. Eles nem estão brigando, eles só estão rindo e hahaha, e mãozinha dada e dançando cirandinha. Os dois, sabe aquelas danças, nacionalidades que não tinha na época, mas as danças lá que você imagina, as danças que você quiser na tua cabeça aí. Estão dançando lá e eu aqui me lascando, cara. Aí a serpente falou, mano, o que você tem em mente? Aí eu falei, o negócio é o seguinte, vai. Aí então tá bom. Aí beleza, aí a serpente falou assim, Eva, é o seguinte, sabia que Deus tem medo que você seja igual a ele? Aí a Eva falou, como é que é? Deus tem medo que você seja igual a ele. Aí falou, nada a ver esse papo aí, mano, não, mas como assim? Não, Deus tem medo, porque se você for igual a ele,
você vai saber a diferença entre o bem e o mal. E assim, segurando a risada, né? Para não entregar a farsa, para não entregar a sacanagem. Você vai saber a diferença entre o bem e o mal. Aí a Eva assim, mano, não entendi direito assim, mas esse negócio aí de saber o bem e o mal, aí tal, ser igual a Deus, poder. Aí a serpente falou assim, poder, olha só. Aí fez uma demonstration. Essa demonstração, o que consistia? Era tipo uma dança, só que era uma dança diferente. Era uma dança entre dois corpos, só que um corpo parecia forçar mais sobre o outro, forçar. Mas não era o corpo do homem, era o corpo da mulher, só pra você saber. E a mulher lá, né? E aí você vai imaginando a cena, eu espero que esteja explícito demais o suficiente pra você entender o que eu quero dizer com isso daqui. Aí ela tava lá e essa dança estranha, assim, vai, de repente suga a vida do cara. Aí a mulher fica, uau, aí tem aquele grau. É igual você fumar pedra, velho. É igual fumar pedra. Aí a mulher ficou loucaça, assim, nossa, que grau da hora, quer testar? Aí a Eva falou assim, mano, mas se eu testar, eu vou ser igual a Deus? Aí a serpente, aham. Aí a Eva, mesmo a serpente só faltou fazer o joinha, né? Mas não tinha polegar opositor. Aí a serpente falou assim, mano, vai, abraça essa causa. Aí a Eva falou assim, vamos ver. Aí pronto, o que aconteceu? A Eva, ela se afiliou ao quê? Ao corpo serpentoso, só que masculino. E aí o cara se tornou uma isca. Como assim o cara? Isso não está escrito na Bíblia. Pois é, se você estudar um pouquinho, você vai chegar nessa mesma conclusão, mas a lógica é a mesma, tá? É que você não precisa ficar entrando em muitos detalhes, até porque era um livro que era passado de geração em geração e tal, né? Então tinha aquela questão assim, né? Family friendly. O que acontece? Você tinha dois corpos nessa simulação criminosa. Um corpo masculino e um corpo feminino. Só que o corpo masculino era diferente, e o feminino também. E aí a Eva, ela, beleza, entrou num corpo feminino lá, né? Pegou aquela forma e aí começou a fazer aquela dança estranha no corpo masculino. Fez a dança estranha, sugou a energia do corpo masculino. Aí ficou com aquela brisa de pedra, ficou loucaça. Nossa, que da hora isso daqui. Preciso ensinar isso daqui. Aí foi lá ensinar, né? Aí adestrou o Adão no sentido do quê? Dominação emocional, escravização emocional. Você pode falar assim, nossa, mas que absurdo você falar um negócio desse. Já está escrito na Bíblia, cara. A Bíblia pega e aponta o dedo para Eva, mas depois aponta o dedo para Adão também, e os dois erraram. E o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, a Eva escravizou emocionalmente o Adão. De modo que a dança dos dois não era mais uma dança bonitinha, uma dança cirandinha, não, era uma dança predatória. Predatória. Onde o que era para ser um matrimônio sagrado, uma parceria, passou a ser o quê? Passou a ser um esporte, passou a ser uma diversão, passou a ser uma disputa, passou a ser um gesto que enalteceu e criou o orgulho no homem. E no homem, no caso, raça humana, no geral. Então, por quê? Porque a mulher primordial, a Eva, ao tirar a força vital do homem, através disso que você sabe o que eu quero dizer, ela pegou essa força para ela, entrou no corpo dela a força, e ela ficou energizada, ficou com a brisa do crack. E o cara ficou um pouco exaurido. E ficou assim meio desnorteadão. E quando você pega a Teogonia de Hesíodo, que é justamente o quê? A origem do mundo segundo os gregos, Novo Testamento, gregos e tal, eles falam que a origem do mundo era o quê? Sexo, velho. Por quê? Porque isso era a primeira / última lembrança que eles tinham. Eles não lembravam nada antes do Éden. Aí eles pegam e criam uma noia estranha de... No princípio tinha Deus que criou o céu e a terra. Céu, terra. Aí os gregos falaram assim, céu e terra trepando infinitamente. Mas não é céu e terra trepando infinitamente, era o Adão e Eva que estavam trepando infinitamente.
Por quê? Porque a Eva ficou viciada em crack. Esse é o problema. E qual que era o crack do bagulho? É você escravizar emocionalmente. Qual que foi a consequência? Depois de um tempo, aí você tem a Caim, Abel, aquela coisa toda. A escravidão passou a ser física. E aí, algo que era mais sutil e tudo mais, passou a ser poucas ideias. Então o cara começou a usar de força bruta para escravizar outras pessoas. E aí o mais forte começou a escravizar o mais fraco, inclusive as mulheres. E aí o que aconteceu? As mulheres começaram a passar pelo outro lado da moeda, não gostaram. Falaram assim, um dia a gente vai derrubar o patriarcado. Aí tá bom. E ficou alguns milênios assim, só querendo, né? Quem sabe um dia consegue. Aí beleza. Aí o cara e os caras de maneira geral começaram a escravizar uns aos outros e começaram a usar de poder e dominação e força uns sobre os outros. Mas é aquela coisa, né? Quem mata pela espada, morre pela espada. Aí mata, morre, aí sangue inocente. Aí perde gente querida e tal. Aí, meu Deus do céu. Aí fica aquele drama todo. E aí chegou, finalmente, na época que estávamos anteriormente falando sobre Jeremias. Falando sobre a prostituição de Israel. E aí percebe, no começo, quem se prostituiu? A energia feminina. Mas assim, qual que foi a isca? Foi o orgulho. Foi você ver e achar na sua ignorância que você pode tirar vantagem sobre alguém. Que você pode pensar assim, nossa, vou sugar a energia dessa pessoa, vou me dar benzão. E qual que é o problema? Depois, essa mesma lógica, Israel continuou a apresentar. Afinal, o que é prostituição? O que é fornicação? É você não ter lealdade matrimonial. E é por isso que Deus pega e fala assim, mano, vocês literalmente avacalharam a minha criação. Tá bom, eu fiquei putaço com vocês e tal, mas, né? Eu vou dar mais uma chance pra vocês e tal, mas vai fazer assim, ó. Vocês já estão com esses corpos estranhos e zoados. Então tá bom. Mas então se vocês forem se unir, fica com uma pessoa pra sempre. Aí vocês vão se tornar uma só carne e dá pra fazer dar certo. Aí o que os caras fizeram? Não, uma só carne, o caramba. Aí virou bacanal, virou, né? Virou putaria. E aí o que acontece hoje? A mesma coisa. A mesma coisa. E o mundo te patrocina e fala assim, nossa, é divertido, que legal que é você escravizar emocionalmente os outros. Aí você tem uma galera que fala assim, não, o coração tá blindado. Aí você tem outros caras que falam assim, não, o bagulho é usar os caras e já era, entendeu? Só juntar o dinheiro. E assim fica de novo e de novo, as mesmas e mesmas e mesmas lições. Tá? Beleza. Aí, versículo 6. Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde e ali andou prostituindo-se. Então olha só. Israel começou a se prostituir adoidado. Aí eu acabei de te falar o seguinte. Antigamente deu certo isso? Não deu certo. Agora vai dar certo isso? Não vai dar. E nunca vai dar certo. Por quê? Porque é algo que é errado. É algo que é... E não no sentido moral, mas no sentido de não funcionar, ser incompatível com a realidade. Não dá para você se relacionar com várias pessoas, como Salomão fez, e querer ter um matrimônio. Não dá. Aí você termina que nem um Salomão amargurado, não tem como. Não dá para você ter relacionamentos líquidos e automaticamente ser verdadeiramente feliz. E tem aqueles caras que não falam, não, mas eu sou feliz, é relacionamento líquido, mas eu sou feliz pra caramba. Mentira! Dá pra ver no semblante que a pessoa não é feliz, entende? Então assim, hoje você tem um monte de gente, aí você tem os mais extremistas, você tem os red pill, que pega e fala assim, a mulher não presta, nada presta, só é aproveitador e tal, que é uma espécie de contramovimento extremista. E aí você tem essa dicotomização, que é uma tática de quem? Do inimigo, cara. A dicotomização é uma tática do inimigo. Para fazer o quê? Para separar você. Separar você de quê? Dos seus aliados, de pessoas que poderiam te ajudar. Aí você pensa, mano, mas qual que é o problema de você pegar e mostrar o quão ruim é isso? O problema é que você só vai focar as diferenças e não as semelhanças. O problema é que você sempre vai querer virar o opressor do rolê, sempre. Você sempre vai querer dar o tapa na mesma moeda. E é por isso que a vingança pertence a Deus e não a você. Por mais que seja, nossa, muito tentador você querer se vingar de quem te maltratou, não vai te levar a nenhum lugar a não ser ao Sheol, à morte. Quando você...
já dizia o seu Madruga e a filosofia Madrugal. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Então, se você quiser se vingar de alguém, deixa a vingança para Deus. Fala assim, Deus, cuida dessa vingança aí no meu lugar. Porque sabe o que acontece? Deus vê o futuro. Deus já sabe o futuro. Você não sabe. Beleza. Versículo 7. E eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim, mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. O que é aleivosa? Aleivosa é maldosa, é maliciosa, é sacana. Sabe aquela ruim, pessoa ruim mesmo, assim, sabe? De maldade, assim, nossa, isso é coisa de vilãzinha de novela, é isso, é aleivosa. E aí, quem disse, né? O próprio Deus disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim, só que não aconteceu, não voltou. E aí a irmã Judá viu isso em relação a Israel. Por que irmã? Porque é uma analogia, Israel é uma tribo, você tem as 12 tribos de Israel, aí você tem a irmã Judá, que é uma das tribos, né? Cada filho dos 12 lá que tiveram na progenia, cada um foi o patriarca, o chefe de uma tribo. E aí beleza, aí um foi para lá, outro foi para lá, outro foi para lá, e beleza, aí cada um se multiplicou, e na própria Bíblia está explicando um pouco mais essa genealogia aqui, que não interessa muito no contexto de agora. Mas aí olha só, a aleivosa irmã Judá, e aí você tem o leão de Judá, você tem Davi, você tem Jesus, você tem uma galera. E nessa época, Judá estava no modo aleivosa, estava no modo maldosa. E vi que, por causa de tudo isso, aí o Senhor falando através do profeta, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi. Em que sentido? Dei o divórcio para Israel. Olha o que Deus está falando. Deus se divorciou de Israel. A tribo eleita, a tribo escolhida, porque o santo, na verdade, no hebraico tem a ver com escolhido. Tem a ver com eleito. Então a tribo eleita foi deseleita. Ó, tô aqui a carta de divórcio. Despedi. E em seguida, ele dei a sua carta de divórcio. Que a aleivosa irmã Judá, sua irmã, não temeu. Mas se foi também e ela mesma se prostituiu. Aí imagina você como pai, você tem 2 filhas, uma vai e vira uma prostituta, arruina a sua herança, como foi escrito no versículo anterior. Aí você fala assim, imagina, filha, mas é isso que você quer para sua vida? Não reconheço nem você mais como pai. Dá a minha herança aí que eu vou viver um mundão e eu não tô nem para você. Aí o pai, imagina você como pai, tá? Então tá bom. Então você quer fazer isso pra você? Tá bom. Então tô aqui a sua parte, porque, né, divórcio, aí tá, então tô a sua parte que lhe cabe. Aí ela foi embora. Só que a irmã dela viu isso, e aí você pensa, pô, pelo menos a irmã vai ter bom senso, né? Não. Viu aquilo e falou assim, vou fazer também. Foi lá e se prostituiu também. E sucedeu que pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Então vamos lá. O que Deus está querendo dizer com isso? Anteriormente, Deus fala que a madeira tem a ver com ídolos esculpidos. E a pedra também tem a ver com lugares onde são feitos atos carnais, tá? Ou seja, ao invés de você consagrar um templo ao Senhor, você vai em qualquer outro lugar e você entrega a sua alma para qualquer outra pessoa, para qualquer outra deidade, para qualquer outra coisa, menos para Deus. Beleza. E aí adulterou o quê? A terra. Com um ídolo esculpido, ou seja, criou uma imagem, e aí começou a chamar Deus segundo a imagem criada e não o contrário. Ou seja, ao invés do ser humano entender que ele que foi feito a imagem e semelhança de Deus, o ser humano quis inverter a lógica, falar assim, não, Deus é que foi feito a minha imagem e semelhança. Olha que inversão, parece sutil, mas faz toda a diferença. Quando você coloca Deus como consequência da sua imagem e semelhança, a tua imagem é uma imagem de carne, a tua imagem é uma imagem de egoísmo, é uma imagem de pecado, é uma imagem de sofrimento, de perdição. E você chamar Deus feito a sua imagem e semelhança, não, isso não é Deus. Isso é uma fantasia doentia da tua cabeça delirante. Só isso. Então tá bom. E aí, e contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o coração, mas falsamente, diz o Senhor. Então vamos lá. Não bastou Israel ter se prostituído, prostituiu demais, aí
puta, encheu o saco, e Deus falou assim, ó, tá aqui a sua carta de divórcio, cansei. Aí Isca falou, beleza, e voltou lá e continuou a se prostituir. Aí Judá falou assim, nossa, eu vou fazer a mesma coisa. Foi lá, aí contaminou a terra e tudo mais, mas aí ela voltou, ela falou, ô papaizinho, pô, pequei e tal, perdoa nós aí. E aí Deus percebeu que ela não voltou de todo o coração, mas falsamente. Então, aí o Senhor me disse, tá? A rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a leivosa Judá. Ou seja, por mais obsceno e mais pervertida que tenha sido Israel, foi mais justa que Judá. Porque é melhor você, né, você abraça a maldade e se lasca, e aí você aprende por mal, do que você querer ser falso e voltar em falsidade. Em outras palavras, a situação tá braba no rolê. Vamos contextualizar um pouquinho com o mundo real, para você ver as implicações disso. Vamos lá. Aí vamos fazer um speed track ali para passar alguns milhares de anos. E aí você vê industrialização, aí você vê e tal, aí você tem industrialização. Olha só. Vamos diferenciar duas coisas? Uma coisa é sistema monetário. Sistema monetário. É uma coisa. Outra coisa é sistema econômico. Você pode pensar que o sistema econômico é a mesma coisa que o sistema monetário, mas não é, é diferente. E você pode pensar que o sistema econômico está dentro do sistema monetário. Não está. Tem a ver com algo que está além do sistema monetário. Beleza. Você olha, mas o que tem a ver? Você não está falando de Bíblia e tal. Eu estou falando de vida. Tá? E um estudo que você vai entender onde isso impacta a tua vida, o teu padrão de consumo e a tua miséria e angústia de espírito. Vai vendo. O sistema monetário, ele foi criado e ele foi idealizado e, com muito sucesso numa época em que você precisava trabalhar 16 horas por dia. Então, numa época em que, de fato, o trabalho, o labor, a força física era o que traduzia numa merrequinha. E aí, beleza, aí tinha uma galera que conseguia dar um jeito de fazer os paranauê do rolê, beleza. O tempo foi passando, a tecnologia foi se aprimorando e cada vez a dificuldade para você enriquecer diminuiu. Por quê? Porque agora você trabalha cada vez menos e você produz cada vez mais. Aí os caras lá em 1928, por aí, 29, 28, que teve a queda da bolsa, eles perceberam o seguinte, mano, a gente produz um monte de coisa feita para durar. E isso não é bom para economia. Economia, não é monetário. Porque aí as pessoas compram alguma coisa e isso dura para sempre, a gente precisa produzir mais. Então vamos fazer as coisas para ter obsolescência. O que é isso? É data de validade. Aí tem um negócio ali, expira a data de validade, não serve mais, descarta. E aí a pessoa precisa comprar de novo. Aí os caras, nossa, brilhante ideia, espetacular, cara. Isso sim vai impulsionar a nossa economia. Aí teve um dos caras que falaram assim, mas peraí, o que vai acontecer com o planeta? O cara vai ter que se dane o planeta é grande demais. A gente nunca vai dar conta de produzir demais, assim, mano. Só vai, confia. Aí o cara, então tá bom. Aí eles produziram. E aí não perceberam, mas logo começou a entupir o planeta, né? E tá do jeito que tá hoje. Aí o galerinha, não sei o que, e combustível verde, não sei o que e tal. Então tá bom. Aí começaram a entupir o planeta. Só que o sistema monetário foi ficando cada vez mais perto do quê? Do colapso. Mas e o sistema econômico? Nunca. Porque a economia é o teu consumo, é em função do que você pensa, do que você quer. Carbone está viajando demais. Então, segue a onda. Se não der conta, pode sair do vídeo, não tem problema nenhum. Isso aqui é para você aprender. E eu vou dar o meu melhor aqui. Eu vou dar o máximo que eu tenho. E ainda vou chegar em 360 e você vai terminar onde você começou, só que com a chave para você resolver o teu problema. Então, olha só. O sistema monetário, ele foi feito para ser um jogo de soma zero. O que é isso? Ele foi feito para você sempre trocar alguma coisa por outra. Sempre. Começou assim. Era salário. Aí depois começou a ser dinheiro, pecúnia. E assim foi. Era lastro em ouro, agora é lastro em confiança, em fiat, aquela coisa toda. Agora é criptomoeda e assim vai. Mas é sempre o quê? Uma troca, sempre. Acabou a troca, acabou o dinheiro. O que acontece se as pessoas não trocarem mais entre elas e produzirem sozinhas? Pô, acabou o sistema monetário.
O que acontece se você der conta de produzir energia infinita? Acabou tudo, acabou o sistema monetário. Por quê? Porque você vai ter um superávit infinito. É por isso que não tem nunca um combustível infinito. E se alguém descobre, os caras dão um jeito rapidão de ou comprar ou apagar qualquer rastro disso. Nikola Tesla que eu diga. Então, o sistema monetário precisa que você seja um escravo. Tá bom? Você precisa ser um escravo para manter o sistema monetário funcionando. Mas aí você pensa assim, nossa, mas que sacanagem. Mas é o jogo, cara, é o game, entendeu? Mas assim, faz o seguinte, só fica como escravo 8 horas por dia. Pode ser assim ou não? Antes era 16, agora é só 8 horas. Aí a geração Z, essa geração mais novinha, pensa assim, nossa, isso ainda é muito. Aí os caras estão falando assim, tá bom, vai, trabalha em home office, mas pelo menos dá conta de ser escravo aqui um pouquinho, vai. Produz um pouquinho para a sociedade, seja produtivo para a sociedade. Aí os caras, mano, não sei, não tô muito afim, parece que tem alguma coisa de errada com isso. Por quê? O que tem de errado? O que tem de errado é como o dinheiro é impresso e ele circula na sociedade. Mas isso aí é uma crítica para outro vídeo. E você tem o sistema econômico, que é o quê? É o que você deseja. Opa, desejo? Desejo tem a ver com o quê? Com o início da alma de cada pessoa. Carbone, eu brisei demais, eu tô chapado nessas ideias que você está falando, mas eu tô fascinado, continua, então tá bom. Você tem a prostituição. O que é prostituição? Como é que a prostituição ela se origina? É simples, ela se origina pelo desejo, sim ou não? Sim, é o desejo. Desejo de você ter o quê? Prazer? Beleza. Como é que funciona o consumo? Desejo. De você ter o quê? Prazer. Opa, peraí, tem alguma coisa em comum aí. Talvez não seja exatamente a mesma coisa, mas tem alguma coisa em comum. É, tem. O que tem em comum nisso? Uma coisa chamada de idolatria, e você vai entender. No hebraico, a palavra idolatria, ela tem a ver com adultério. Idolatria e adultério têm a mesma significância no hebraico, beleza? E você pensa, mas por quê que idolatria e adultério é a mesma palavra? É que nem manga fruta, manga camiseta, mas... A semântica é a mesma, idolatria e adultério. Por quê? Porque o adultério ele começa em função de uma idolatria mental. Olha isso, presta atenção. O adultério, ele começa em resposta a uma idolatria mental, ou seja, uma fantasia da tua cabeça. Você fantasiou uma parada e aí você cometeu um adultério. Mas não porque essa fantasia era verdade. É só para você dar alimento para a tua própria fantasia. Então, sabe aquela coisa assim de o galinha que conquista só pelo prazer da conquista? Ou a piriguete que conquista só pelo prazer da conquista? É nessa linha de raciocínio. E isso tem a ver com o quê? Com fornicação. Só que adultério é uma parada séria. Por quê? Porque envolve uma quebra de uma aliança. Matrimônio é uma aliança. E aí você quebra essa aliança. Por quê? O povo de Israel tinha uma aliança com Deus. E quebrou essa aliança com Deus. Por quê? Começa a entender o sistema econômico, que você vai entender por que isso acontece. Aí você fala assim, me explica. Pensa você assim, fala em voz alta, não precisa nem digitar nada, mas fala assim em voz alta, me explica, vai. Quero ver esse cara me explicar esse negócio. Ele começou a fazer uns trem muito louco, eu quero ver ele ligar esses pontos todos, quero ver. Explica aí. Eu vou explicar para você. O sistema econômico, ele existe em função do quê? Da psicologia. A psicologia humana, e aí você vai entender porque Freud pegou e chamou de eros, libido, uma força vital do ser humano. Mas não é libido a força vital, é só parte, tá? Mas aí você vai começar a entender, opa, tem a ver. Força vital, sexo, economia. Tem a ver o tal do sexy Canva, tem a ver o Instagram, o TikTok, as dancinhas, tem a ver, porque você consome esse tipo de conteúdo. Você consome uma Netflix, você consome um filme, você consome alguma coisa que estimula o que? A tua fantasia. Então, pera. Se você consome, você está rodando o que? A economia. Você não precisa gastar dinheiro para consumir isso, mas você está depositando a tua atenção, a tua energia no lugar. E é aqui onde a gente chega numa realização, numa percepção diferente. Por quê? Porque economia tem a ver com energia. O sistema monetário só tem a ver com o quê? Com grana. Já o sistema econômico tem a ver com energia. Sistema monetário, grana. Sistema econômico, energia. No formato de quê? De atenção, no formato de engajamento, de like,
no formato de curtir, compartilhar aqueles aviãozinhos enfadonhos que você faz. Nesse sentido, na viralização que você contribui, nas críticas, nos hates que você coloca na internet, quando você começa a dar ibope pro povo, é isso, é o sistema econômico. Aí o povo começou a entender que o barato do rolê não é o sistema monetário, o sistema monetário é só uma ferramenta do sistema econômico. Os caras começaram a perceber assim, mano, vamos fazer dinheiro. Como? Com o sistema econômico. O que o povo quer? O povo quer o quê? É o Sexy Canva? Traduzindo para quem nunca fez esse curso, Sexy Canva é o quê? É você vender usando os 7 pecados capitais. O Instagram usa o quê? Usa a luxúria, usa a preguiça, usa a inveja, usa a gula, para você sempre ter mais. É o feed, é o explorar. Aí, nossa, inveja, olha só, fulano tá lá na viagem, não sei o que e tal. E aí você fica sempre macetando essa ideia do quê? Essa ideia do demônio da tua cabeça que você precisa alimentar essa fantasia. E aí você fica consumindo Instagram, aí você fica consumindo TikTok, aí você fica consumindo YouTube, consumindo. Aí você vê que você não tem tempo. Aí você trabalha, aí você deposita a sua energia no trabalho, 8 horinhas de trabalho, mais umas 2, 3, 4 de condução. Aí você pega ônibus e tá cansado demais é tão caótico no ônibus, aí você vai escutar uma música que fala o quê? Dor de corno, ou que fala que o barato mesmo é você ser um escroto, ou você ser uma aproveitadora, e que o negócio é coração gelado, o negócio é você manipular os outros, e aí você pisar nos outros, e aí você ter aquela noia do cracudo de, nossa, pisei nos outros, que legal e tal. É isso que você escuta, cara. Se você parar pra pensar, é isso que você tá colocando pra dentro do teu cérebro. Lembrando, tá? Só relembrando, isso aqui tem o formato do quê? De um feto, isso aqui é o cordão umbilical, você está colocando nos 2 hemisférios cerebrais o quê? Estrume, chorume, é isso que você está colocando. Sem saber, ou às vezes sabendo, mesmo sabendo, né? Então você pega e você escuta esse tipo, você se alimenta, você consome esse tipo de coisa, por quê? Porque você está alimentando fantasias originárias do orgulho, que é da queda do estado de graça. Parabéns, você só tá alimentando demônio. Aí você pensa só, mano, você tá numa treta, e aí você tem dois caras. Imagina que você tem 2 boxeadores, né? Pensa só, aí vai ter uma luta aí final do ano, Marçal e Popó, né? Tadinho. Aí você vai ter lá 2 caras. Aí você pensa assim, quem é que vai ganhar? Aí pensa só, é muito simples responder essa pergunta. É só quem foi mais alimentado. Mas não é alimentado no sentido de comida. É no sentido, peraí, no decorrer da vida inteira. Qual que foi o número de repetições, a intensidade disso, a duração de tempo que isso levou e qual foi o investimento emocional de cada uma das partes no decorrer, no somatório geral. Quem tiver maior vai ganhar. É igual aquela história dos lobos. O lobo que se alimentar mais vai vencer contra o outro. Tem o lobo do bem e o lobo do mal. Acabou. É a mesma coisa. Então, você tem... Sabe aquela história do anjinho, do demônio, do seu lado? Então... Quem é que você está alimentando mais? Você está alimentando que tipo de pensamento na tua cabeça? A tua economia psicológica está funcionando em que sentido? Você está alimentando o quê? Inveja, luxúria, gula, preguiça, ira? Que mais que tem? E os outros aí, os outros pecados e essas coisas todas? Ou você está alimentando bondade, caridade, doação, sacrifício, amor, cuidado, atenção, gentileza e virtudes positivas para o outro? Paciência e um monte de trem aí bom pro outro. O que você está alimentando na tua vida, cara? E por que você alimenta isso? Entende ou não? Porque isso constitui os seus valores. Aí você pensa, mano, parece mal complicado isso que você falou. Parece muita coisa, cara. Não é muita coisa. É simples de você entender. É o seguinte, você quer sofrer até quando? Essa é a pergunta que eu te faço. Até quando? Aí você fala assim, até hoje. Não, tinha que ser até ontem. Você tem que decidir deixar de sofrer. Essa é a primeira decisão que você faz. Depois, qual é que é a próxima decisão que você faz? Bom, já que você decidiu parar de sofrer até ontem, ou sofrer até ontem, o que você vai fazer agora? Você vai abdicar da sua prostituição de alma. Você fala assim, nossa, mas você me ofende demais falando que a minha alma está sendo prostituída. Mas por que eu te ofendo? Se você não prostitui a sua alma, isso não deveria te ofender. Só ofende porque tem alguma coisa que bate aí e dói. E se dói é porque tem algum ferimento. Então, como é que você para de prostituir a sua alma? Vamos lá. Começa curando seus relacionamentos.
Começa curando o que você está consumindo, o que você está pondo para dentro dessa cachola e dessa máquina que se chama o seu corpo. Começa curando o que você está comendo literalmente, em termos de comida, de água. Começa curando o que você está alimentando o seu cérebro, a sua cabeça. Começa curando os relacionamentos que você tem. Ah, eu adoro me relacionar com quem pisa em mim. Nossa, eu fico muito feliz. Eu me sinto realizado. Só que não. Porque aí você sempre fica correndo atrás de quem não tá nem aí pra você. Ah, então tá bom. Então faz alguma coisa para mudar isso. Ah, não tô afim. Então continua sendo prostituto de alma, tá tudo certo. Ah, mas é difícil. Não, não é difícil, é que tem medo. Você tem medo do novo, você tem medo de o que vai acontecer se eu fizer algo novo. Cara, faz o teste, 90 dias, oração, começa a conversar com Deus e expor essas paradas para Ele. Quando você começar a mudar o que você está consumindo, quando você começar a mudar as suas relacionamentos humanos, aí as coisas vão melhorar para você. Por quê? Porque a economia que você cria, olha só, o sistema econômico, ele é um sistema que todo mundo faz parte, mas ele também, ele te dá a liberdade de você criar o seu subsistema. Você concorda que você pode escolher a playlist no Spotify para você escutar? Você concorda que você pode escolher o canal no YouTube para você assistir? Você concorda que, salvo raras exceções, você pode escolher o que você está escutando? Ah, mas eu tô na quebrada, os caras ficam escutando música altão, então dá os teus pulos, entendeu? Aí tá mais difícil para você. Mas vai dar certo. Agora, se você não tá em condições extremas, se você não tá na favela e tudo mais, cara, dá teus pulos, mano. Se vira, cara. Você tem aí a tua escolha. Aí você fala, mas é difícil demais escolher. Sabe por que é difícil? Porque você não se associou a pessoas que estão numa frequência maior que a sua. Isso é um princípio da mente superior, mas na Bíblia já estava escrito isso. Junta 2 ou 3 e lá eu estarei. E você vai criar um pacto, uma realidade imaginativa com essas 2 ou 3 pessoas. E aí o que vai acontecer? Entre vocês o mundo vai ser diferente. Olha que doideira, olha que loucura que eu tô falando. É por isso que a favela pode de fato vencer, a quebrada pode de fato vencer. Por quê? É só você criar uma aliança com quem tem a mentalidade de crescimento, de prosperidade, com quem é fechamento. Para quê? Para o crescimento, para o progresso. É quem está no corre para o progresso, falando na gíria de quebrada. Ou seja, quem não tá perdendo tempo marcando toca ou, sabe, fazendo besteira, entende? Quem não tá desperdiçando a vida? Quem tem um objetivo claro na cabeça, eu quero crescer e eu não estou satisfeito onde eu estou agora. Eu vou fazer alguma coisa para eu mudar. Eu preciso encontrar alguém que tenha nessa mesma vibe que eu. Cara, eu vou precisar encontrar alguém, vou precisar criar uma aliança com alguém. Encontra uma aliança, ou melhor, encontre alguém e faça uma aliança com essa pessoa. O negócio é o seguinte, cara, eu quero crescer. E você quer crescer também? Ah, quer? Então o negócio é o seguinte, vamos crescer junto, vai ser mais fácil que a gente se lascar sozinho. Pronto, você já criou a semente da realidade imaginativa. Junta mais 1 ou 2, acabou. Vocês já criaram um grupo. E aí vocês focam no progresso de todo mundo. Sistema econômico. Depois o mapinha mental vai estar disponível aí, você manda um direct aí que eu disponibilizo para você. Mas o que acontece? Sempre você vai ter a tendência de você cometer idolatria e adultério. Por quê? Sempre você vai ter a tendência de você prostituir a sua alma. Sempre. E você deve vencer essa tendência. Agora, olha só. Segura, porque vem um momento de revelação do negócio. Agora o bagulho vai ficar sério. Sabe como é que você vence isso daí? Eu não sei nem se eu estou preparado para mandar assim essa revelação. Sabe como é que você vence essas tendências negativas? Através de um processo chamado de crucificação. Você fala assim, mano, peraí, não foi Jesus que passou por isso? Exato. Jesus passou pela grande crucificação, a maior crucificação. Mas você vai passar pelas mini crucificações. Como assim, mini crucificações? Sabe o que acontece? O que é a crucificação de Cristo? É o seguinte, Cristo não cometeu pecado, foi imaculado, ele é o verbo encarnado, ou seja, ele é o Pai. E ele sofre. Por quem? Pelos seus filhos, por quem ele ama. E eu pergunto, você já sofreu por amor?
Putz, já sofreu por amor? Já amou e não foi correspondido? Já foi traído? Já foi maltratado? Já foi abandonado? Já foi rejeitado? Já foi, sabe, desprezado por alguém que você confiava bastante? Alguém já falou assim pra você, nossa, pode contar comigo, eu vou te ajudar. E aí depois essa pessoa atrai a tua confiança e você não sabe pra onde você vai. Já aconteceu isso com você? Você já se sentiu perdido? Você já se sentiu com raiva? Você já se sentiu... E agora, cara, o que eu faço? Esse é o sofrimento da crucificação. Esse é o sofrimento que Cristo passou. Mas Cristo passou esse sofrimento multiplicado por bilhões e bilhões de almas. Se você sentir menos de 1% desse sofrimento, o seu corpo explode. Desintegra. Não é nem explode, desintegra. Desfarela e volta ao pó. É muita coisa. É uma voltagem alta demais. Mas como é que você dá conta de evoluir a sua alma? A crucificação, a grande crucificação de Cristo, ceifou a vida humana de Cristo. E depois Cristo ressuscitou e teve a sua ressurreição. As suas mini crucificações, elas vão matar o seu falso eu. Elas vão matar o seu ego. Pouco a pouco, de pouquinho em pouquinho, o seu falso eu vai morrer. Para que o novo eu, o novo homem, a nova mulher, a nova pessoa passe a nascer. O novo nascimento, a ressurreição depois da crucificação. O ponto que eu quero frisar é o seguinte: cada ser humano vai passar pela pequena e por várias pequenas crucificações. Toda vez que você fizer o bem, mas te retribuírem com o mal, isso vai ser uma micro crucificação. Porque você está certo, você não cometeu erro, você não cometeu pecado, mas cometeram pecado com você, cometeram uma injustiça com você. E aí, como é que você se sente? O que você faz? Se até Jesus Cristo chegou a cogitar na noia de dor dele, que o pai tinha abandonado ele, você acha que você vai fazer muito melhor que isso? Entende ou não? Então, é lógico que você pode achar que seu pai celestial te abandonou, você pode achar que Deus não existe, você pode ficar bravo com tudo e querer que tudo vá pro saco. Mas no final das contas, volta pro Pai. Volta para Cristo, volta para Deus. Por quê? Porque da mesma forma que em Isaías 53, olha só. Em Isaías capítulo 53. Foi do propósito de Jeová torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Em outra tradução está assim: e agradou a Deus moê-lo. E agradou a Deus moê-lo. Então pensa só, mano, peraí. Ficou estranho isso daqui. Quer dizer que eu vou ser crucificado? Quer dizer que eu vou passar por uma dor inenarrável, uma dor braba, mesmo que seja só uma nadinha perto do que Cristo passou, vai ser brabo demais para mim, porque é a minha cruz, e Deus vai ainda sentir prazer nisso, velho. Não me parece uma coisa muito legal, não. Parece uma coisa meio cruel. E faz sentido. Logicamente, parece algo meio cruel. Como assim? Alguém tem prazer no sofrimento de alguém? Não parece muito legal isso. Mas agora eu vou novamente dar um drible Ronaldinho Gaúcho na tua cabeça. Por que Deus vai se alegrar nesse tipo de sofrimento de alma? Porque Deus vai moer você. Você gosta de azeite ou não? Você gosta de vinho ou não? Ou você gosta de energia elétrica ou não? Para você usar qualquer coisa, qualquer energia refinada, você tem energia refinada, você tem vodka refinada, você tem uísque refinado, você tem energia elétrica, tudo refinado. Como é que você refina o negócio? Você precisa passar por um processo é como se fosse uma transformação que gera uma dor. Da mesma forma que na geração de energia elétrica, na transformação, melhor dizendo, de energia elétrica, você tem uma perda em formato de calor ou em formato de desgaste na rotação do dínamo do motor que gera essa energia. Da mesma forma, quando você vai pisar nas uvas lá para fazer a bagaceira do suco da uva, você perde parte do processo, você perde parte do fruto, que não presta, que é o bagaço. E eu ouvi falar, nossa, essa pessoa tá só o bagaço, ou seja, só tem a coisa ruim. Ou seja, o bagaço é o que não presta, o suco é o que presta. Então, quando você vê o milagre da transformação da água para vinho,
Acrescenta essa interpretação no teu repertório. Presta atenção. As águas na Bíblia sempre tem a conotação de coração. Águas do coração, aí você tem a cisterna rota que a gente conversou lá no estudo anterior, que do manancial infinito de águas, de coração, da alma, que Deus pode proporcionar para você, no caso Israel, quis cavar a cisterna, quis criar uns poços fundo e jogar água lá, só que a cisterna era tão ruim que nem armazenava nada. Mas a água, nessa conotação bíblica, tem muito a ver com emoções, com sentimentos. E as fontes de águas vivas que fluem do seu coração. Mas olha só, o que acontece quando você transforma isso em vinho? O que simbolismo poderia representar o vinho nesse sentido? É muito simples. Pega as águas do teu coração, certo? Pega os teus sentimentos, pega as tuas emoções, pega os teus frutos, pisa através do sofrimento e você vai ter o vinho. Simples assim. É por isso que tinha água e depois virou vinho. Mas quais são os ingredientes? O teu investimento emocional. Olha só, investimento emocional. Investimento emocional, ou seja, sentimentos. Sentimentos ativados, tá? Beleza. Além de investimento emocional, precisa do quê? Precisa de frutos. Frutos, no caso, as uvas. Exemplo, tá? Além disso, o que você precisa? Sofrimento. Oba! Sofrimento. Que é o quê? Crucificação. Para você que gosta de treinar na academia, falou em sofrimento, falou em crescimento. Para você que gosta de empreender, falou em não dormir nada, falou em produzir o tempo todo, falou em sofrer, falou em o quê? Crescimento. Para você que está gerando um filho agora e não dorme também, para que dormir, né? Deixa o seu filho dormir, deixa a sua esposa dormir ou o seu esposo dormir. Não, dormir é uma bobagem, é um luxo que não existe mais. O que acontece? Existe o crescimento do seu filho. Para você que está na vida e você quer estudar e você precisa estudar várias vezes aquele negócio, precisa macetar na tua cabeça aquilo, aí você não entende, você lê, não entende, lê, não entende. Isso envolve o quê? Crescimento, expansão de mente. Aí você lê o negócio e você não entende. Aí você lê de novo e não entende. Aí lê de novo e não entende. Aí você lê 20 vezes o negócio e não entende. Você tem brio. Uma hora você vai ler e você vai crescer em entendimento. Mas para isso você vai precisar de uma coisa chamada de sofrimento. Você vai precisar de quê? De repetição. Vou debulhar o sofrimento aqui para você. Repetição e intensidade. Esses são os ingredientes do sofrimento. Repetição e intensidade. Você pode até acrescentar um opcional, que é o quê? Contexto. Contexto. Aí você pode pôr uma visualização, etc. Tá? Aí fica mais refinado. Mas o contexto. Ou seja, você quer dar à luz a um filho? Parabéns, você vai passar por sofrimento. E vai ser um baita de um sofrimento. Mas para quê? E aí tem o quê? Muita intensidade de uma única repetição. Para sair um filho. Então, a intensidade máxima. Para você que, por exemplo, está treinando musculação, não é a mesma intensidade da dor do parto. Mas é muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes pelo resto da vida. Então a repetição acaba sendo extrema. Para você que está estudando para o vestibular, repetição, de novo, várias vezes. E intensidade também. É a mesma coisa. Sofrimento gera crescimento, mas só sofrimento não. Frutos. Você pode chamar de uva? Pode. Você pode chamar de ação? Melhor, né? Frutos são as suas ações. Então, a ação e o investimento emocional é extremamente importante. Beleza. Então, você tem investimento emocional, isso aqui é água. Água. Os frutos, aqui você tem as uvas. O sofrimento, você tem o quê? O esmagar. O moer. E se você pegar a etimologia do termo sofrer, você vai ver que significa carga, significa peso. Um fardo carregado, uma pressão, uma força. Isso quer dizer sofrimento. Beleza, aí você tem todos os ingredientes. Uva, você tem a água e você tem a esmagada. Beleza, parabéns, você da água gerou o vinho. Muito bom.
Então, quando você fizer isso para a sua vida, através do quê? Da crucificação. Que não é um sofrimento qualquer, não é um sofrimento para passar no vestibular, não é um sofrimento apenas para você botar um filho no mundo. Que tipo de sofrimento a gente está falando? O sacrifício. Sacrifício pelo quê? Sacrifício pela humanidade. Por quê? É a pergunta óbvia. Por que eu vou me sacrificar pela humanidade? A humanidade só me fez sofrer. Então pensa só, vamos fazer um exercício de raciocínio e vamos pensar como é que Cristo pensaria. Cristo está lá sendo moído. E Deus ainda, né? Então vou arrancar até a última gota aí dessa uva que tá aí dentro. Tá bom. Aí Jesus tá lá, mas pensa, mano, eu não fiz nada de errado. Por que eu tô sofrendo? Por que você me abandonou, pai? Até Jesus cogitou isso. Jesus, o cara dos milagres, o brabo, ressuscitador, andador em cima de água, só faltou sair voando. Se até Jesus chegou a cogitar isso, significa que o sofrimento do cara foi brabo, hein? Brabo, pesado, difícil. Mas ele fez isso pelos outros. E aí você pensa assim, então eu não preciso fazer. Você vai passar também por isso. Goste ou não. É aí que tá. Não é assim, não, mas Jesus já pagou os meus pecados, eu não tenho nada a ver com... Não, você tem sim. Você continua tendo a ver. Sabe por quê? Porque você encarnou aqui na Terra. E a Terra é um lugar de sofrimento, é um lugar de crucificação, é um lugar de dor. E se você encarnar aqui, uma hora ou outra, você vai ser injustiçado, uma hora ou outra, você vai sofrer por amor, uma hora ou outra, você vai, sentir dores e sofrimentos, e não tem jeito de você escapar. Então, você está na Terra é para você ser crucificado, mas são mini crucificações que vão matar o seu ego. Ou não. Depende de como é que você vai lidar com a situação. Se você deixar a situação empoderar o seu ego, aí ferrou, cara. Se você deixar a situação alimentar o seu ego, ou seja, dar forças ao teu orgulho, vai ser pior para você, porque aí Deus abate os soberbos. Agora, se por outro lado, você permanecer firme, você continuar destruindo o teu orgulho, você continuar se crucificando e mergulhando nessas mini crucificações, parabéns para você. Você vai matar o seu falso eu, você vai matar o ego. E quando o falso eu morre, o verdadeiro eu nasce. Quem é o verdadeiro eu? É Cristo em você. Quem é o verdadeiro eu? É justamente o quê? O novo homem. A nova mulher. Quem é o verdadeiro eu? É o ser humano resgatado do estado de graça. Porque você pode falar o que quiser sobre Jesus ter pagado os seus pecados, mas você continua sendo pecador. E não adianta só você falar assim, não, eu me arrependo, me perdoa, e depois você continua pecando. Você precisa cortar o mal pela raiz. E o orgulho é o pai de todos os pecados. E para você acabar com o mal dos pecados pela raiz, você precisa chegar para arregaçar o orgulho. E como é que se arregaça o orgulho? Crucificando o orgulho. Simples assim. Existem técnicas para você passar por esse sofrimento? Tem várias técnicas para isso. Tá? O ponto é o seguinte, tá? Depois, qualquer coisa, eu comento um pouco mais sobre essas técnicas, mas se eu for ficar falando em detalhes, a gente fica até amanhã aqui. Qual que é o ponto central do negócio? O ponto central é o seguinte, o seu orgulho precisa morrer. Esse é o ponto. O seu ego precisa morrer. O que é o seu ego? O seu ego é aquela partezinha em você que fala assim, mano, eu não preciso de ninguém. Eu dou conta de fazer sozinho. Fulano não mandou mensagem pra mim, não vou mandar mensagem pra ele também. Fulano não demonstrou interesse, eu não vou fazer nenhuma vírgula por fulano. Porque eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. O ego é quem atua operando na lei. E nem assim, e nem segundo a lei o ego opera, só pra você saber, tá? Quem realmente opera dentro da lei, assim, fica bem na lei, é o tinhoso, é o inimigo. O inimigo conhece a lei de cor e salteado, tanto é que tentou Jesus no deserto com a própria palavra. Só que aí Jesus pegou, e aí é aquela briga de advogado, né? Aí o cara fala, não, tá aqui, ó, o versículo tal. Aí Jesus, não, mas ó, tem outro versículo aqui que anula esse versículo aí. O cara, não, mas tem outro versículo aqui. Eu falei, não, mas tem outro versículo aqui. Aí eu, mas tudo
se dobra perante a mim. Ou seja, olha só, o inimigo pegou e falou assim, mano, na verdade, quem não se dobra é o inimigo. Quem não se dobra é a dromedária ligeira de Israel, que é Israel no caso, naquele contexto da Bíblia. Ou seja, o que é não se dobrar? É não ter humildade. Mas aí, qual que é é uma tática de projeção isso. Você pega e fala assim, não, mas você não dá conta de me amar. Eu estou usando outro exemplo, tá? Só para contextualizar. Você não dá conta de me amar, você não presta atenção em mim, mas tá bom, mas e você? Você presta atenção no outro? Você presta atenção no seu cônjuge ou não? Aí você fala assim, não, mas você não cuida de mim. Mas você cuida do outro. Como é que você pode exigir do outro o que ele não faz? Ou melhor, como é que você pode exigir do outro o que você não faz pelo outro? Entende? O outro pode não fazer, mas você transforma o mundo pelo seu exemplo e não pela sua demanda. Você transforma o mundo pelo que você faz e não pelo que você pede. Você transforma o mundo pela tua conduta e não pela tua reclamação. É simples assim. Então busca você mudar. E aí mude você primeiro. E aí depois o resto é o resto. Aí já não depende mais de você. Entende ou não? Mas o ego não dá conta nem de andar segundo a lei. Porque tinha a lei mosaica, mas não deu conta de cumprir a lei mosaica. Olha só. Então, o ego ele precisa ser morto. De fato, para que o teu espírito, a tua alma, venha se manifestar na sua plenitude máxima. E como é que é essa plenitude máxima? É justamente o quê? Olha só, estamos terminando o raciocínio. Na queda do Éden, a serpente convenceu a Eva a fazer lá com o corpo lá, e nisso as ideias de dominação, de escravização, de você ter poder sobre outra pessoa foram instaladas na tua cabeça. O que você precisa fazer agora? Você precisa desinstalar essas ideias e fazer um update. Você precisa instalar outras ideias que anulam essas. Quais? Se você escraviza o outro, na verdade você está escravizando a você. Porque você existe no outro. Essa é a verdade de Cristo, que talvez não seja óbvia para muitas pessoas. Se você escraviza o teu semelhante, isso é equivalente a você escravizar você mesmo. E cedo ou tarde, aquele que escraviza o próximo se tornará escravo, nem que seja escravo do próprio desejo. E para você se libertar da escravidão do seu desejo, você precisa abrir mão da sua ação, do fruto desse desejo. Se você quer ser livre, você precisa ser livre dos seus desejos. Do desejo de escravizar, do desejo de poder, do desejo de ter desejos. Aí você fala, mas é impossível. Não é. Porque basta você ligar a banda larga Wi-Fi crístico. Basta você sintonizar no que Cristo simboliza. E aí, rapidamente, você vai pensar assim, mano, dá para eu dar conta de não ter esse desejo negativo, de querer dominar o outro. Eu posso oferecer alguma coisa a outra pessoa, tanto é que em muitas passagens no Novo Testamento, tem gente que tá precisando de milagre, né? Aí tem gente que acha que Deus é tipo Jesus, assim, eu preciso de tal coisa. É tipo delivery de pizza. Me vê tal coisa. Aí ora para Deus só para isso. Não, eu quero tal coisa. Cara, constrói relacionamento. Mas beleza, aí o cara viu lá Jesus e falou, Jesus, encontrei você. Aí Jesus falou assim, o que você quer? Jesus não sabia o que o cara queria? Por exemplo, o cara era cego. Jesus viu que ele era cego. Porque Jesus não era cego e viu que o cara era cego. Jesus sabe que ele quer ser curado da cegueira. Mas por quê? Que Jesus perguntou o quê? Porque Jesus estava operando segundo um princípio divino. Fale o que você quer, peça e lhe será concedido, mas você precisa pedir. Você precisa cruzar o espaço. Não adianta você achar que Deus tem que adivinhar o que você quer. Porque essa adivinhação, o que acontece? Aí acontece alguma coisa do universo para você e você fala assim, não, mas não era isso que eu queria. Então, para evitar esse tipo de problema, você só vai ter aquilo que você, de fato, exatamente querer muito e por muito tempo. Então, você precisa fazer o quê? Repetir e ter intensidade no quê? Naquilo que você quer. Aí você está me falando que dá para eu ter o meu desejo? Se eu quiser, dá.
Esses são os dois caminhos. Você pode ter o seu desejo de fato, mas você também pode querer se sacrificar pelo outro. Você pode querer caminhar na direção da crucificação. Você pode querer se libertar desse mundo. Você pode querer ter uma relação com Deus. Você pode querer ter as coisas, mas que caminhem segundo a virtude, que caminhem segundo o que é correto. Você pode querer isso, está tudo certo você querer isso. E por que que as pessoas não dão conta? Porque sempre sucumbem ao orgulho. No final das contas, é o orgulho que acaba ceifando geral. E por quê? Porque no final das contas, olha só, o medo impera nas pessoas. É por isso que elas não têm a coragem necessária. Mas por que que tem medo? Porque não existe o amor verdadeiro. Se não tem amor verdadeiro, não tem o quê? Não tem o Pai. Se não tem amor verdadeiro, não tem relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Como é que você desenvolve relacionamento com Deus? É fácil. Oração. Simples. Ora. Leia a palavra, a Bíblia. Leia a palavra. Faça a oração. Tenha ambientes de pessoas com essa mesma mentalidade. Ou seja, ambientes cristãos. Tenha ambientes cristãos. Escute louvores. Aí o que vai acontecer? O orgulhoso sempre vai falar assim, mas eu não curto muito esse negócio de louvor não, cara. Esse negócio de ficar falando que Deus é isso, Deus é aquilo, eu acho que isso não é muito certo não. Por quê? Porque no fundo, isso fere o seu orgulho. Quando você começar a reconhecer a extensão, a profundidade, a magnitude da soberania de Deus, você vai falar assim, não tem jeito. Só me resta louvar essa trem aí. E é o máximo que eu posso fazer. Então é aquela coisa assim, tipo, imagina você com um filho ou uma filha de 2 aninhos de idade. Aí a sua filha de 2 aninhos chega para você e te dá um desenho rabiscado numa folha de caderno arrancada, assim, cheio daqueles fiapinhos de folha de caderno. Aí ela desenhou uma carinha feliz e falou toda rabiscada, toda zoada, e falou assim, tó papai, ou tó mamãe, esse aqui é você. Aí você olha aquilo ali e você fala, você chora. Se você é pai, se você é mãe, você tem uma filha ou um filho de 2 anos que faz isso pra você, você chora. Por quê? Porque não se trata do quão complexo é o desenho, mas se trata do coração que você colocou ali. Se trata do coração que você coloca ao louvar. Se trata do coração que você coloca nas obras que você faz. Se trata de você construir relacionamento. Então não importa se o que você faz é muito rebuscado ou não. Não importa se você vai cantar afinadinho ou não. O que importa é que você derrame o seu coração no que você cantar. O que importa é que você leia a palavra não por obrigação, ou porque um bigodudo falou para você ler a palavra, mas porque, independentemente do bigode, porque você quer ter um relacionamento com Deus. Você quer ver, mano, que negócio é esse? Que Deus é esse aí? Que esse cara fala e fica tão loucão falando assim, mano. Quero ver, eu quero conhecer esse negócio aí, cara. Quero ver o que é isso daí. Que relacionamento é esse aí? O que é essa coisa dessa graça aí? O que é esse Cristo que ele tanto fala? O que é esse Jesus aí, mano? Quero conhecer esse Jesus aí, cara. Me mostra. Tá lá na Bíblia, leia. Leia. Então, leia a palavra, tem ambientes cristãos. Faça oração. E também, ame verdadeiramente. Ame de todo o coração. Amar o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas ama. Liga o modo amar. Esse é o pré-requisito para você sentir o que é viver na pele de Cristo, entre muitas aspas, ou seja, a crucificação. Os prazeres e as dores de Cristo, porque Cristo riu, Cristo se divertiu, Cristo chamou as pessoas, nem todo mundo, mas teve lá amigos, teve o mais chegado que amigo, sabe? Jesus teve as suas
coisas boas, mas também teve as coisas ruins. E por quê? É só porque amou 100%. Até hoje, não teve ninguém que conseguiu destravar o coração para amar 100% que nem Cristo. E é por isso que sofreu como ninguém nunca sofreu até hoje, na história da humanidade. Nunca. Então, quanto mais você amar de todo o coração, mais você vai entender Cristo. Aí você vai falar assim, pô, mas eu vou sofrer? Vai. Mas não é um sofrimento qualquer, não é um sofrimento em vão. Presta atenção. Não é um sofrimento em vão. É o quê? É uma crucificação. Isso significa, voltando ao versículo, e embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Jeová prosperará em suas mãos. Presta atenção. Versículo 11, capítulo 23, ou melhor, 53. Isaías 53, capítulo 11, ou versículo 11. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. E mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos e tornará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. O que ele está falando assim, mano? Logo depois do teu sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Sabe o que é você ficar satisfeito? Você fala assim, não faz sentido eu sofrer e ficar satisfeito? Então, sim, quando o sofrimento é crucificação. Quando o sofrimento é em vão, não dá essa satisfação. Agora, quando você fala assim, mano, doeu, nossa, velho, doeu, mas valeu a pena. É o que Cristo sente, muito provavelmente, em relação à humanidade. Nossa, pensa numa dor, velho, mas valeu a pena. E para Deus valeu a pena também. Para resgatar você. Para servir de mensagem nesse mundaréu de caos e de trevas e tudo mais. Você ter algum norte, alguma coisa que você possa fazer. Algum referencial que você possa ter. Mesmo que esteja meio assim uma miragem no deserto. Alguma coisa meio estranha assim e tal. Você olha para a bússola e você fala, mano, é meio que para lá. Aí você vai meio que para lá. Esse meio que para lá é amando de todo o coração. Esse meio que para lá é você orando, é você lendo a palavra, é você estando em ambientes críticos. Bate! Mas o que isso tem a ver com a questão da economia? Calma que eu já chego lá. A crucificação, presta atenção, isso aqui vai quebrar os teus neurônios ao meio. A Eva, ela não deu ouvidos à serpente? Ela não se relacionou lá com a serpente? Pois é. Então, ela teve um matrimônio com a serpente. Ela teve um matrimônio com um réptil. Só para você saber, que depois virou o dragão, tá? Lá no Apocalipse, a serpente vira dragão, toma biotônico fontoura, fica tunada, virou dragão. Mas aí você pensa assim, pô, mas traiu, né? Então tá com a serpente lá, e agora? E agora é só você fazer o divórcio. É só isso. E o que representa o divórcio da energia feminina com a serpente? Mas um divórcio irrevogável. Um divórcio que não dá para voltar atrás. É a crucificação. Depois que você passa pela crucificação completa, e a crucificação completa para a sua alma, que é diferente de Cristo, tá? Não vai achando que você vai pegar as dores de todo mundo, porque não vai. Você vai só pegar o teu bocado, que já está de bom tamanho. O que isso representa? O divórcio da energia masculina e feminina com a serpente. O que é a energia feminina com a serpente? O que ela representa? Ela representa a escravização emocional, basicamente. O domínio, a subjugação emocional, é você fisgar as pessoas pelo emocional, pelas emoções. E o que é a energia masculina?
se divorciar com a serpente, é você deixar de escravizar fisicamente as pessoas. E essa escravidão física, ela também simboliza o quê? O sistema monetário. Porque o dinheiro, ele, embora seja uma coisa meio que imaginativa e tudo mais, o trabalho que é para você ter dinheiro, a condicional para você acessar o dinheiro, é algo real, é algo físico. E hoje, você goste ou não, você é um escravo físico dentro do sistema. Vai chegar o dia, é isso que quer dizer o Apocalipse, a revelação. Vai chegar o dia em que esse sistema vai ruir. E você fala, o que vai entrar no lugar desse sistema? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei. Agora, o que acontece? Esse sistema vai ruir. Por quê? Porque é um sistema de escravidão. Todo sistema que é corrupto, todo sistema que é escravidão, todo sistema que busca te fisgar pelo corpo, pelo físico, vai acabar. E a escravidão emocional também vai acabar. Só que não é de você ficar esperando o sistema acabar. Ele acaba com você e dentro de você. Aí você fala, mas como? Quando você prosperar, você vai romper a escravização masculina em relação a você. Você vai deixar de ser um escravo do sistema. Olha que doideira. E quando você tiver inteligência emocional, até cheguei a me emocionar tanto que até tossi aqui. Quando você tiver inteligência emocional, você vai se libertar da escravização da energia feminina. E você fala, peraí, quer dizer então que eu tenho tudo o que eu preciso para me libertar da influência maligna? Exatamente, cara. Você não precisa esperar o mundo acabar. Você não precisa esperar os meteoros cair, o sol escurecer, os cometas e os geralzão falando assim, não tem cometa não, isso é normal. Tudo está normal. Você não precisa esperar os aliens chegar aqui, os lagartos falar assim, surpresa! Os Bowser da vida começar a aparecer, os Godzilla começar a brotar aí e tal. E aí os nórdicos, que não é nórdico, é lagarto. Não precisa esperar esse trem acontecer para você se libertar desse matrimônio que você pode ter e provavelmente tem com a serpente, com o réptil, com essa energia réptil. Que matrimônio é esse? Toda vez que você escraviza emocionalmente alguém, ou que você é um escravo emocional, você está no sistema. Toda vez que você é um escravo físico no sistema, você ainda está matrimoniado ou aliançado com a serpente. Você fala, cara, mas não dá para você se libertar 100% ou todo mundo se libertar 100% dessa aliança com a serpente. Eu te falo, dá. Isso já foi previsto, já foi escrito. Mas calma, foca só em você. Foca só em você obter a tua salvação completa. E não a salvação de alma, a salvação do seu corpo. Para que quem quer que você se relacione também seja liberto e livre. Você constatar o sofrimento que tem você subjugar, você escravizar alguém, essa constatação, ela faz parte da crucificação. Você vai perceber o seguinte, cara, dói, é ruim demais você escravizar alguém, é ruim demais, dói. E essa dor é a dor que Cristo sente, e a dor que Cristo sentiu. E à medida que você vai aniquilando o seu ego, que você vai treinando a você mesmo, você vai automaticamente nutrindo essa energia positiva dentro de você e rompendo essa aliança com a serpente. Então, basicamente, todo esse rolê de Jeremias, ele fala sobre o quê? Vamos recapitular. Ele fala que Israel é uma prostituta e que Judá é uma aleivosa, é uma falsa, que seguiu os caminhos de Israel, aí Israel se divorciou do Senhor, e o Senhor se divorciou de Israel. E Judá, ela se prostituiu, mas voltou para Deus. Mas voltou falsamente, ou seja, não voltou com o coração aberto, voltou com o coração fechado. Não volta com o coração fechado.
É por isso que a importância de você se arrepender dos seus erros, das suas transgressões, das suas cagadas. Te arrepende, cara. Te arrepende. Vai ser melhor. Depois de você se arrepender verdadeiramente, o processo começa a fluir. Enquanto você não se arrepende, o bagulho fica travado. E aí, por que essa questão da prostituição? Porque é você buscar escravizar alguém para energizar ou satisfazer uma fantasia. Uma fantasia que é uma mentira. Qual que é a mentira? Que você pode sugar a energia de alguém e ficar de boa com isso. Essa é uma mentira. Entende ou não? Quando você entende todas as implicações, as ramificações dessa mentira, você vai falar assim, cara, essa vida não é pra mim não. Eu vou sair desse rolê. Beleza. Só que para sair desse rolê é só pela crucificação, porque você não conhece outra maneira. Você, dentro de você, você foi treinado, o seu cérebro foi moldado para você ser ou um escravocrata ou um escravo. Seja um escravocrata emocional ou físico, ou um escravo emocional ou físico. Aí você começa a falar, peraí, quer dizer que eu ficar viciado em sério é uma escravidão emocional? É. Viciado em açúcar? É também escravidão emocional. Ih, rapaz, e agora? Pois é. Percebe as ramificações disso, como é mais complexo do que parece? É por isso que são várias mini crucificações. Beleza? Mini crucificações. Para que o seu ego que seja morto. E aí o seu verdadeiro eu, a sua alma, possa ter espaço para se manifestar. Beleza? Então, é assim que você vence a prostituição. É a única forma que eu conheço que realmente funciona é você crucificar a você mesmo. Nossa, como assim? Sofrer por causa dos outros, por causa de Cristo, por causa das consequências de você viver num mundo cheio de sofrimento e que padece como a terra. E aí você pensa, mas vai doer demais. Vai doer demais, vai ter horas que você vai achar que você não dá conta. Mas no final desse sofrimento, vai ter justamente o quê? Vai ter a satisfação. Você vai ver o resultado da sua obra, o empenho da sua obra, você vai falar assim, mano, tô satisfeito, eu fiz um trabalho massa, velho. Eu fiz um trabalho da hora demais. Então, encontre a salvação como? Crucificando em pequenas doses a sua alma, para que o seu ego morra aos pouquinhos. E aí, no lugar do seu ego, nasça o seu novo eu. Tenha relacionamento com Deus. Como? Ame qualquer coisa, de todo o coração. Não precisa, mas é amar a Deus, era o mandamento? Você pode amar a Deus, beleza. Mas só dá conta de amar o que você quiser de todo o coração, que uma hora ou outra você vai terminar em Deus. E você vai aprender que amar de verdade é o que faz você se sentir vivo de verdade. É o que faz você ligar o nitro loucaço. E você fala assim, mano, por que eu tô me esforçando tanto assim, velho? Por amor. Por que, por exemplo, por que a mulher franzina levanta um carro para salvar? Por amor. Você aprende a amar. E ao aprender a amar, você aprende a crucificar. E ao aprender a crucificar, você salva a sua alma e você rompe a aliança com a serpente. Então, isso tem a ver com o teu sistema econômico, porque o teu consumo influencia o que você alimenta, ou influencia a aliança que você alimenta. E aí você tem aliança com Deus e você tem aliança com a serpente. E você tem aliança com o inimigo. E aí? O que você escolhe? Decida. Tá bom? Por enquanto é só. Eu espero que você tenha tido algum insight, algum pensamento bom em relação a esse vídeo. E tenha feito uma boa viagem, né? Porque realmente foi um belo de um rolê. E que você saia daqui melhor do que você entrou. E que você tenha sido transformado de alguma maneira. Que os seus passos sejam abençoados. E que você leve não apenas a luz e o calor e o amor e a frutificação, mas que você leve paz, prosperidade e
águas vivas e manancial infinito por onde quer que você passe. Que você construa relacionamentos de qualidade de verdade para você. E que você seja cada vez mais feliz. Esses são os meus votos para você que está assistindo. Você que assistiu só uma parte ou que deu conta de assistir até o final, e parabéns por isso, porque ficou um baita de um vídeo grande. Seja abençoado, tá certo? E mantenha esse caminho de crucificar o ego. Por mais chato que seja, é necessário. E é o que vai amadurecer a sua alma e, no final das contas, libertar a sua alma. E aquele que é liberto nas suas emoções pode governar qualquer área da vida. Paz, prosperidade, muito amor, muita saúde para você, muita riqueza. A gente se vê na próxima. Um abraço e até lá.